sempre começa do mesmo jeito, não começa? Eles acham que seguiram em frente. Eles acreditam que a nova distração, o brinquedo novo e brilhante, vai anestesiar a dor do que um dia tiveram com você. No começo, convencem a si mesmos de que estão livres, fazem um espetáculo, riem mais alto, postam mais felizes, agem como se a vida nunca tivesse sido tão boa. Mas, meus amigos, não se deixem enganar por essa atuação. Isso não é liberdade. Isso é negação. E aqui está a verdade dura. O silêncio é mais pesado do que o barulho. O silêncio que você deixa para trás não desaparece. Ele cresce. Ele se infiltra nas frestas dos dias agitados deles e invade as noites inquietas. Eles podem encher os braços com alguém novo, mas não conseguem silenciar o fantasma da sua ausência. Essa ausência se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia ter dito, mais alta do que qualquer atenção que estejam recebendo agora. Pensem bem. O barulho é temporário. É como fogos de artifício, brilhantes, barulhentos e desaparecem em segundos, mas o silêncio é como a gravidade. Ele não grita, mas puxa. Ele arrasta a mente, o coração, a alma. É por isso que o silêncio que você deixou para trás os assombra mais do que os beijos do novo amante jamais poderiam. Eles acharam que substituir você por outra pessoa apagaria você. Mas não se apaga aquilo que foi profundamente marcado. Não se cobre o sol com um copo de papel. O seu silêncio é o sol. Ele queima através das cortinas baratas, atrás das quais eles tentam se esconder. E aqui está o que eles não querem admitir. Cada novo sorriso, cada foto que postam, cada risada um pouco alta demais, tudo isso é teatro. Eles são atores na própria vida, interpretando um papel chamado Eu Segui em Frente. Mas o público conhece a verdade e, no fundo, eles também sabem. Eles desejam o seu silêncio porque o silêncio tem peso. Ele tem poder. Ele mostra a eles o que perderam e faz com que tudo o que ganharam depois pareça vazio. A atenção do novo amante é como doce. Doce no momento, mas nunca sacia a fome. O seu silêncio, por outro lado, é como um prato vazio sobre a mesa. Toda vez que olham para ele, são lembrados da refeição que jogaram fora. Meus amigos, a rejeição sempre parece uma faca no começo. Você se pergunta, por que eu não fui suficiente? Por que eles recorreram a outra pessoa? Mas ouçam, com atenção. Às vezes, a rejeição não tem a ver com a sua falta. Tem a ver com a cegueira deles. Eles não conseguiram enxergar o valor que estava bem diante dos olhos. Eles trocaram ouro por brilho falso. E o silêncio que você deixa para trás é a tempestade que vem depois da escolha errada deles. Porque silêncio não é fraqueza. Silêncio é força. Silêncio é dizer: eu não preciso me explicar para você. Eu não preciso implorar para que você entenda. Silêncio é o poder calmo de alguém que conhece o próprio valor. Meus amigos, deixem eu dizer algo a vocês. O silêncio poderoso dura mais do que palavras doces. Qualquer um pode sussurrar promessas. Qualquer um pode fingir amor por uma estação. Mas o silêncio não pode ser fingido. Quando você escolhe o silêncio em vez da perseguição, você escolhe dignidade em vez de desespero. E eles sentem isso. Ah, eles sentem, de formas que jamais vão confessar. Eles sentem quando o toque do novo amante não apaga a memória do seu. Eles sentem quando a risada se apaga e o ambiente fica quieto. Eles sentem quando fecham os olhos e se perguntam o que você está fazendo, com quem você está, por que você nunca procurou. Essa pergunta, por que você não correu atrás de mim, vira a coceira que eles não conseguem coçar. Essa é a psicologia das histórias inacabadas. E você, meus amigos, é o capítulo inacabado deles. Os seres humanos odeiam pontas soltas. Eles querem fechamento, eles querem respostas,
Mas quando você se afasta em silêncio, você nega a eles a última palavra. Você se torna um mistério, e mistérios crescem na mente como vinhas. Eles não conseguem parar de reviver suas últimas palavras, seu último olhar, sua última presença. E enquanto fingem estar satisfeitos com o novo amante, por dentro estão comparando, medindo, se perguntando. E essa comparação nunca joga a favor deles. Então, sustente o seu silêncio com orgulho. Não o quebre. Não tenha pressa em preenchê-lo. Porque o seu silêncio não está vazio. Ele está cheio de poder. Ele está cheio de dignidade. Ele está cheio do tipo de força que tira o sono deles enquanto você se fortalece. E lembre-se disso. O seu silêncio não é fraqueza. É a sua maior arma. Eles vão desejá-lo mais do que qualquer atenção que estejam recebendo agora. Eles vão desejar você mais do que o barulho que escolheram. E, eventualmente, eles vão girar de volta. Não porque você implorou, mas porque o seu silêncio fez com que percebessem aquilo que jamais poderão substituir. Meus amigos, não deixem que essas palavras passem como fumaça ao vento. Tornem-nas reais. Agora, faça uma pausa. Respire fundo e declare para si mesmo: o meu silêncio é poder. Não apenas pense isso, afirme isso dentro de você. Porque quando você ancora essa verdade, você retoma o controle. É assim que você se mantém firme enquanto eles tropeçam na escuridão. Eu sei que alguns de vocês estão ouvindo, concordando, sentindo esse fogo subir no peito. Não ignore isso. Este é o seu momento de fincar a bandeira. O seu silêncio é poder. Você é a calma no meio da tempestade. O silêncio é sua arma, seu escudo, sua coroa. E se essa mensagem tocou você, se pareceu que foi escrita para a sua história, lembre-se, ela não termina aqui. Ela está apenas começando. E o seu silêncio, meus amigos, vai ecoar mais alto do que todo o novo mundo deles jamais poderia. Eles não conseguem escapar. Quando alguém rejeita você, meus amigos, essa pessoa carrega um roteiro oculto na cabeça. Eles esperam uma performance. Eles esperam que a sua dor transborde como água de um copo quebrado. Esperam que você corra atrás, que implore, que tente provar o seu valor. Eles querem ver a sua dignidade desmoronar sob o peso da rejeição deles, porque isso os faz se sentir maiores. Mas quando você não interpreta o papel que eles escreveram, quando você recua para o silêncio, você rasga o roteiro deles. Você os deixa encarando um palco vazio. E esse palco vazio se torna insuportável, porque o silêncio não é ausência, é presença amplificada. Carl Jung disse uma vez: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Pense nisso. Quando você desaparece em silêncio, você desperta algo inconsciente dentro deles. No começo, eles não reconhecem. Eles riem, rolam a tela, beijam o novo amante, postam novos sorrisos. Mas por baixo disso, algo começa a se mover. A sua ausência ganha vida própria. Não é apenas que você se foi. É que o seu silêncio se torna um espelho, refletindo tudo aquilo que eles não quiseram ver em si mesmos. Os momentos em que te trataram mal, as vezes em que desvalorizaram você, a frieza da rejeição. E agora, sem a sua voz, eles escutam o eco das próprias escolhas. É por isso que o silêncio assombra. Os seres humanos são programados para odiar o vazio. A mente busca fechamento, busca resolução. É por isso que finais em aberto em filmes nos enlouquecem. Precisamos saber o que acontece depois. E quando você se afasta em silêncio, sem drama, sem perseguição, você se torna o maior suspense da vida deles. Você se torna o capítulo deixado em aberto, a pergunta sem resposta. Eles se deitam à noite e os pensamentos sempre voltam ao mesmo lugar. Por que você não lutou por mim? Por que você não tentou? Porque eu sinto que perdi mais do que ganhei. E o silêncio se recusa a responder. Ele apenas ecoa,
Imagine entrar em uma catedral depois que o coral foi embora. O ar é denso. O som dos seus próprios passos ricocheteia nas paredes, e você quase consegue ouvir o fantasma das músicas que antes preenchiam aquele espaço. É assim que a sua ausência se sente para eles. Você é a catedral, e o seu silêncio é o eco que se recusa a partir. O novo amante pode cantar, mas não soa da mesma forma. Pode tocar, mas não permanece como o seu toque permanecia, porque ecos não morrem facilmente. E o seu silêncio fez com que cada lembrança sua soasse ainda mais alto. E aqui está a verdade que eles não admitem a ninguém, nem a si mesmos. No começo, a rejeição parece vitória para eles. Eles se sentem poderosos. Eles se sentem livres. Eles imaginam você em dor, esperando, preso no mesmo lugar. Mas quando você não lhes dá nada, quando você some, eles ficam sozinhos com os próprios pensamentos. E ninguém escapa dos próprios pensamentos por muito tempo. Jung nos alertou que aquilo que reprimimos retorna com mais força. E o seu silêncio é exatamente essa curiosidade reprimida. No início, eles conseguem abafá-la com distrações, mas aos poucos ela cresce. Ela ganha dentes. Eles querem saber. Querem ver você se dobrar, provar que eles importavam. E quando isso não acontece, o eco começa a devorá-los. Alguns de vocês podem se perguntar: se o silêncio é tão poderoso, por que é tão difícil mantê-lo? Porque o silêncio exige força. Ele exige que você sente com o próprio desconforto, sabendo que eles podem interpretar errado. Eles podem postar mais, rir mais alto, exibir o novo amante para provocar você. Podem lançar sombras pelo seu caminho, esperando uma reação. E cada osso do seu corpo pode querer gritar: olha para mim, eu ainda estou aqui. Mas é aí que o estoicismo nos ensina controle. Os estoicos acreditavam que não controlamos o que os outros fazem, apenas a forma como escolhemos responder. E quando você escolhe o silêncio, você escolhe domínio sobre o impulso. Você escolhe não morder a isca. Sim, será difícil. A mente vai sussurrar perguntas. E se eles me esquecerem? E se eles realmente seguirem em frente? E se o meu silêncio não funcionar? Mas então pergunte a si mesmo: por que eles ainda espiam o seu perfil? Por que ainda perguntam aos amigos em comum sobre você? Por que eles ainda permanecem na sua memória se realmente seguiram em frente? Porque o silêncio já fez o trabalho dele. A sua ausência é mais alta do que a sua presença jamais foi. O novo amante deles é apenas ruído de fundo. Você é o eco do qual eles não conseguem escapar. E aqui está a verdade mais fortalecedora de todas. O silêncio não apenas os assombra, ele cura você. Enquanto eles giram em curiosidade, você cresce em força. Enquanto eles se perguntam o que você está fazendo, você simplesmente faz. Enquanto eles se agarram à validação, você cultiva dignidade. Esse é o paradoxo. Eles desejam você mais enquanto você precisa deles menos. Eles perdem o sono enquanto você encontra paz. Eles rolam a tela enquanto você constrói. E quando as mesas virarem, e elas sempre viram, não será você olhando para trás. Serão eles. E então perceberão: a rejeição não prendeu você, prendeu eles. Então, meus amigos, segure o seu silêncio como uma espada. Deixe que ele corte as ilusões deles. Deixe que ele ecoe nas câmaras da mente deles até que não consigam mais suportar. E quando finalmente voltarem, e eles vão voltar, não será porque você implorou, mas porque o seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Diga isso comigo agora, não amanhã, não depois. Escreva e torne real. Eu sou o eco. Escreva, reivindique, assuma, porque você não foi esquecido. Você é o silêncio que assombra, a ausência que pesa mais do que a presença, o capítulo que eles jamais conseguem fechar.
O novo amante deles não consegue substituir a dor silenciosa. O novo amante pode parecer uma resposta, meus amigos, mas na verdade é apenas um curativo colocado sobre uma ferida que nunca cicatrizou. A atenção parece boa no momento. É como açúcar para um corpo faminto. Doce, rápido, uma explosão de energia. Mas açúcar não substitui o verdadeiro alimento. E no fundo, eles sabem disso. Cada palavra de afeto que o novo parceiro oferece pousa de leve, mas não afunda, não cria raízes. Porque a dor deixada pelo seu silêncio não é algo que a atenção consiga curar. Não é superficial. Ela se instala fundo, como um eco no peito, que não vai embora. Não importa quantos sorrisos eles finjam ou quantos braços abracem. Eles acharam que sentiria igual. Acharam que alguém novo apagaria você, sobrescreveria a sua memória, abafaria a sua presença. Mas almas não são quadros negros, facilmente apagados. Almas verdadeiras guardam marcas. A forma como você falava, como se movia, como a sua presença preenchia um ambiente, tudo isso se gravou no inconsciente deles. Agora, não importa o quanto essa nova pessoa tente, algo está faltando. Eles não conseguem explicar nem para si mesmos, mas sentem. Cada risada soa forçada. Cada beijo parece teatro. Cada momento de paixão se apaga rápido demais. E no silêncio que vem depois, a verdade volta a se aproximar. Eles sentem sua falta. Não é porque o novo amante não esteja tentando. Muitas vezes, o substituto se esforça ainda mais. Enche de elogios, se apega com mais força, tenta preencher os vazios. Mas esse esforço é exatamente o que entrega a verdade. Se o amor fosse real, fluiria naturalmente. Se a conexão fosse verdadeira, não precisaria ser forçada. Quanto mais o novo amante tenta, mais óbvio fica que algo está quebrado. Eles podem fingir em público, mas a portas fechadas não conseguem escapar da dor. Pense nisso como uma pintura falsificada. À primeira vista, ela parece quase idêntica à obra-prima. Para um olho destreinado, pode enganar. Mas para quem já segurou a obra original, viu seus detalhes, sentiu sua presença, não há comparação. Você era o original. Eles sabem disso, mesmo que nunca admitam. O novo amante pode até lembrar o que um dia tiveram, mas as cores não brilham da mesma forma. As pinceladas não carregam a mesma alma. E quanto mais encaram a imitação, mais desejam a autenticidade que jogaram fora. Carl Jung escreveu sobre como a psique humana se apega àquilo que reprime. Aquilo que empurramos para longe retorna com mais força. Eles podem tentar afastar os pensamentos sobre você, mas essa tentativa garante que você volte ainda mais forte. É por isso que o seu silêncio pesa mais do que o afeto do novo amante, porque o silêncio carrega peso. O peso do mistério, o peso dos sentimentos inacabados, o peso daquilo que foi dado como garantido. O mistério os mantém acordados. Os sentimentos inacabados os corroem. E o arrependimento pelo que um dia tiveram queima toda vez que o novo relacionamento fica aquém. E esse é o paradoxo, meus amigos. Eles podem deitar em outra cama, mas são assombrados no sono. Podem rir com outro rosto à mesa, mas no silêncio, entre uma piada e outra, sentem o vazio. Podem abraçar alguém novo, mas esse abraço apenas lembra aquilo que já não se encaixa mais. O coração humano não se deixa enganar por aparências. Ele sabe quando algo está faltando, e o que está faltando é você. Então, lembre-se disso. O silêncio sempre vence o barulho. O barulho distrai, mas o silêncio permanece. A atenção se apaga, mas a ausência fica. O novo amante pode inundá-los de palavras, mas o seu silêncio vai ecoar mais alto. E quando a adrenalina do amor novo desaparecer, quando a faísca inicial morrer, o que restará será a dor. Uma dor apenas. Você criou uma dor que só você poderia aliviar.
uma dor que eles escolheram ignorar. E então, meus amigos, será tarde demais para eles. Diga comigo agora. Não apenas pense, escreva e torne real. Eu não posso ser substituído. Escreva com força. Reivindique. Assuma. Porque a verdade é esta. Você é o original, o raro, o inesquecível. E não importa quanta atenção eles recebam de outra pessoa, isso nunca vai apagar a dor silenciosa que o seu silêncio deixou. A rejeição foi apenas a miopia deles. A rejeição, meus amigos, raramente tem a ver com você. Quase sempre tem a ver com eles, com os limites deles, a cegueira deles, a incapacidade de reconhecer valor quando ele está bem à frente. As pessoas costumam rejeitar aquilo que não compreendem por completo. Talvez tenham achado você intenso demais, profundo demais, forte demais, único demais. Ou talvez tenham se convencido de que você não era suficiente, que não se encaixava no quadro que criaram na própria imaginação frágil. De qualquer forma, isso não era verdade. Era a percepção deles distorcida pelo ego, nublada por ilusões, deformada pelo fascínio de algo que parecia mais brilhante, mais novo, mais fácil. Mas ilusões não duram. Carl Jung disse uma vez: a sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. No momento em que rejeitaram você, eles estavam olhando para fora, sonhando, correndo atrás, se enganando com aparências. Acharam que a grama seria mais verde. Acharam que a novidade teria um gosto mais doce. Mas a rejeição envelhece mal, como leite deixado ao sol. Ela azeda rápido. E com o tempo, eles começam a perceber o que perderam. O brilho do novo se apaga. A empolgação da distração enfraquece. E lentamente, a mente deles volta para aquele que não implorou, que não correu atrás, que desapareceu em silêncio. O seu silêncio, meus amigos, não é apenas quietude. Ele é um espelho. E espelhos nunca mentem. Ele reflete o mau julgamento deles de volta para eles. Obriga-os a ver que talvez não tenham sido sábios, talvez não tenham sido fortes, talvez não tivessem tanto controle quanto fingiam. Eles acharam que estavam escolhendo melhor. Mas cada dia que passa sem você, expõe a verdade. Eles não evoluíram. Eles regrediram. Não subiram de nível. Deram um passo para baixo. E nada dói mais no espírito humano do que perceber que você teve algo raro e jogou fora por algo comum. É como trocar um diamante por vidro. No começo, o vidro reflete a luz, brilha, parece novo. Mas dê tempo e a verdade aparece. Os riscos surgem, o brilho some, o valor cai. E então a memória do diamante retorna, queimando em arrependimento. É nisso que a rejeição de você se transforma para eles. Uma consciência lenta e rasteira de que trocaram algo inestimável por algo descartável. E esse pensamento os corrói mais do que qualquer beijo, qualquer toque, qualquer atenção do novo amante jamais poderia. E aqui está a parte que eles não dizem em voz alta. No silêncio, quando ninguém vê, eles comparam. Comparam as palavras do novo amante com o seu silêncio. Comparam o sorriso do novo amante com a sua memória. Comparam a presença do novo amante com a ausência que você deixou. E toda vez o silêncio vence, porque o silêncio carrega dignidade, e a dignidade expõe o erro deles. O seu silêncio é o lembrete de que você não precisou implorar por eles, não precisou se provar, não precisou dançar por atenção. Você ficou firme. Você se afastou. E agora o espelho os obriga a admitir que estavam errados. E é por isso, meus amigos, que a rejeição nunca é o fim. É apenas um teste de perspectiva. Eles acharam que estavam se libertando, mas na verdade se acorrentaram ao arrependimento, porque rejeição não é um veredito.
é um retrato da miopia deles. E o tempo sempre puxa a câmera para trás, mostrando o quadro completo. E nesse quadro, eles veem você brilhando mais do que nunca, enquanto eles permanecem na luz opaca da própria queda. Então, não deixe que a rejeição deles defina você. Deixe que ela refine você. Deixe que ela lembre que ser ignorado não diminui o seu valor. Um diamante continua sendo diamante, mesmo na lama. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, será tarde demais para eles, mas exatamente no tempo certo para o seu crescimento. Diga comigo agora. Escreva e torne isso a sua verdade. A rejeição deles é a minha prova. Prova da sua força. Prova do seu valor. Prova de que você não precisa ser escolhido para ser valioso. Número 4. Por que o silêncio pesa mais do que palavras doces? Palavras são baratas, meus amigos. Qualquer um pode jogá-las por aí como moedas soltas. Qualquer um pode mandar uma mensagem de madrugada, pingando charme, sussurrar frases vazias para preencher o silêncio, ou encher a própria vida de fotos chamativas, feitas para convencer o mundo de que está feliz. Palavras podem ser compradas e vendidas com facilidade. Podem ser fingidas, torcidas, ditas sem jamais tocar o coração. Mas o silêncio, esse é caro. O silêncio custa algo real. Custa autocontrole, dignidade e contenção. E quando você escolhe o silêncio em vez de implorar por atenção, em vez de lutar para provar o seu valor, esse silêncio troveja mais alto do que 1000 cartas de amor. Pense nisso. O que pesa mais? Alguém dizendo "eu te amo" ou alguém se recusando a se rebaixar, mesmo sendo rejeitado? O primeiro é comum. O segundo é raro. Qualquer um pode dizer "estou com saudade", mas só os fortes conseguem ficar em silêncio enquanto são sentidos. Silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a presença de poder. É a afirmação de que você não precisa se explicar, de que o seu valor fala sem som. E no fundo, eles sentem isso. Sentem de um jeito que nunca vão admitir. Carl Jung falou sobre a sombra, as partes de nós que tentamos negar. Quando você fica em silêncio, você desperta a sombra deles. Eles veem em você a força que falta neles. Eles veem dignidade onde esperavam desespero. E nada é mais assombrador do que perceber que alguém que você rejeitou se recusa a correr atrás de você. O seu silêncio joga um espelho neles, e eles não conseguem evitar o próprio reflexo. Eles veem a verdade. Eles perderam alguém que se recusa a se humilhar. Alguém que ficou no próprio poder, mesmo diante da rejeição. Essa percepção corrói, mesmo quando eles estão nos braços de outra pessoa. Deixe eu te dar uma metáfora. Imagine um palco cheio de cantores, cada um gritando no topo dos pulmões para ser notado. As vozes se chocam. O barulho domina e nada parece especial. Então um cantor dá um passo para trás. Ele não diz nada. Ele deixa o silêncio preencher o ambiente. De repente, todos os olhos se voltam para ele. O silêncio, não o som, comanda a atenção. Esse é você, meus amigos. Enquanto outros lutam, imploram e gritam por amor, você recua em silêncio. E nesse silêncio, você se destaca. E aqui está a verdade. Eles comparam. Eles medem o falatório constante do novo amante contra a sua quietude digna. Palavras doces podem até parecer boas no momento, mas elas somem. São como perfume, fortes no começo, mas desaparecem pela manhã. O seu silêncio, porém, permanece. Ele acompanha eles durante o dia. Ele entra na mente deles à noite. Ele se infiltra nos momentos de fraqueza, sussurrando mais alto do que o novo amante jamais poderia. Você deixou isso ir? No começo, eles podem dizer a si mesmos que não se importam. Podem afirmar: não faz diferença, eu segui em frente. Mas o ser humano não foi feito para ignorar força. Nós somos atraídos por ela.
O seu silêncio expõe a fraqueza do novo relacionamento deles. Ele faz a atenção do novo amante parecer carente, até desesperada. E, lentamente, a balança vira. Eles começam a desejar exatamente aquilo que rejeitaram: a força da sua ausência. É por isso que o silêncio sempre pesa mais do que palavras doces. Palavras podem tocar o ouvido, mas o silêncio toca a alma. Palavras fazem barulho, mas o silêncio cria ecos. E ecos crescem. Eles se espalham pelos cantos da mente, preenchendo os espaços vazios que palavras não conseguem alcançar. Eles acharam que o seu silêncio era uma perda, mas agora vem pelo que ele realmente é. Prova. Prova de que você nunca foi desesperado. Prova de que você não tinha nada a provar. Prova de que você é mais forte do que eles imaginavam. Então, segure o seu silêncio, meus amigos. Não deixe que a vontade de quebrá-lo roube o seu poder, porque silêncio não é fraqueza. É estratégia. É sabedoria. É força embrulhada em quietude. E quanto mais você mantém, mais alto ele fala. Diga comigo agora, e não apenas pense. Escreva e torne real. O meu silêncio é mais alto. Reivindique. Assuma. Deixe isso afundar nos seus ossos. E se essa verdade está batendo no seu coração, deixe seu apoio a este canal. Permaneça comigo. Porque o seu silêncio, meus amigos, está dizendo coisas que eles não conseguem ignorar. E em breve, eles não terão escolha a não ser ouvir. Número 5. A psicologia das histórias inacabadas. Os seres humanos, meus amigos, não foram feitos para viver com histórias inacabadas. A mente é programada para desejar fechamento. É por isso que não suportamos um filme que termina em suspense. Por isso, ficamos acordados a noite inteira terminando uma série. Por isso, repetimos discussões antigas na cabeça, procurando a última palavra. O cérebro odeia pontas soltas. Ele quer caixas organizadas, conclusões limpas, tudo amarrado com um laço. Mas quando você some no silêncio, quando não dá nada a eles, sem briga, sem explicação, sem a performance final, você deixa a história de vocês em aberto. E esse capítulo inacabado corrói por dentro. Pense nisso. Eles esperavam uma cena. Eles acharam que te rejeitariam e você desabaria, choraria, correria atrás, ou pelo menos daria uma reação que eles pudessem apontar e dizer: viu, é por isso que eu fui embora. Mas você não fez. Você não deu nada. Você foi embora com calma, com compostura, com dignidade. E agora eles não conseguem te encaixar de forma arrumadinha. Não conseguem dizer a si mesmos: ele é igual a todo mundo. Porque você não agiu como todo mundo. Você ficou indefinido. E na psicologia, o indefinido não desaparece. Ele vira obsessão. Carl Jung falava muito sobre o inconsciente, as forças ocultas que nos conduzem sem que a gente perceba. Uma dessas forças é a fome por resolução. Quando você some sem drama, você nega a eles essa resolução. Eles não conseguem fechar o livro. Eles não conseguem te arquivar na gaveta dos ex ou dos erros, porque o seu silêncio deixa a história aberta. E a história aberta continua se repetindo. E se ele era a pessoa certa? E se eu julguei errado? Por que ele não está correndo atrás de mim? Será que eu perdi algo insubstituível? Essas perguntas ficam em looping, porque o silêncio se recusa a responder. É como ler um romance com o último capítulo arrancado. Não importa o quão boa a história foi. Não importa o quão satisfatório o começo pareceu. O final faltando estraga tudo. Eles continuam pensando nisso, mesmo quando não querem. É isso que você fez com eles. O seu silêncio é o capítulo que falta. A página em branco. Que eles encaram noite após noite, se perguntando o que vem depois. E quanto mais o tempo passa, mais poderoso esse pedaço que falta se torna. E aqui está a ironia. Eles podem tentar preencher esse vazio com alguém novo.
Podem se jogar em outro relacionamento, esperando que a distração lhes dê fechamento. Mas não dá. Porque fechamento não vem de fora, vem de dentro. E como você não deu nenhum, eles permanecem presos. Cada risada com o novo amante vem tingida de comparação. Cada beijo vem seguido por um eco da sua ausência. Cada momento de afeto é assombrado pela história inacabada que você deixou para trás. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele nega a eles a resolução. Ele nega a eles o conforto de acreditar que entenderam você. Eles desejam o seu silêncio, não porque ele traz paz, mas porque ele nega a paz. E essa negação enlouquece. Eles não conseguem parar de se perguntar. Não conseguem parar de imaginar. Não conseguem parar de obsessar. E obsessão, meus amigos, sempre cresce no escuro. Então, quando você sentir vontade de quebrar o seu silêncio, lembre-se, você não está apenas quieto. Você é a história inacabada. Você é o suspense. Eles não conseguem resolver. O capítulo que falta, que eles nunca vão recuperar. Esse é o seu poder. E a cada dia que você sustenta o silêncio, a obsessão se aprofunda. Diga comigo agora e escreva, para tornar real. Eu sou a história inacabada deles. Não apenas pense, escreva. Reivindique, assuma. Porque é isso que você é para eles. Número 6. O espelho que eles evitam, mas não conseguem quebrar. Cada novo amante vira um espelho, meus amigos. Eles podem não admitir. Podem agir como se comparações nunca passassem pela mente. Mas a verdade está gravada fundo na natureza humana. Nós medimos. Nós comparamos o novo com o antigo, o presente com o passado. E querendo ou não, eles medem cada novo toque, cada nova risada, cada novo momento contra a memória de você. Essa é a maldição da rejeição. Eles acharam que ir embora os libertaria. Mas a sua ausência virou uma régua da qual eles não conseguem escapar. Nos momentos mais silenciosos, as perguntas sobem. Por que isso não parece igual? Por que esse silêncio não vai embora? Por que eu continuo revivendo momentos antigos na minha cabeça quando eu deveria estar feliz agora? E essas perguntas são afiadas como vidro sob os pés. Eles tentam andar com cuidado ao redor delas, fingindo que não notam. Enchem os dias com distrações, com pessoas, com barulho. Rolam a tela sem parar, riem alto demais, beijam rápido demais. Mas nada funciona. Porque o silêncio não desaparece. Ele reflete. O seu silêncio é o espelho que eles não conseguem quebrar. Carl Jung ensinou que aquilo a que resistimos persiste. E quanto mais eles tentam resistir à comparação, mais ela fica. O novo amante pode encher eles de afeto, mas em vez de curar a dor, afia ainda mais, porque cada beijo parece uma imitação. Cada elogio parece pesado demais. Cada risada parece ensaiada. Eles não dizem em voz alta, mas na mente deles existe uma régua. E você é o padrão. E toda vez que eles medem, o novo relacionamento fica abaixo. Imagine tentar substituir uma música que mora no seu coração há anos. Você ouve a melodia em todo lugar. Ela está amarrada às suas memórias. Ela moldou suas emoções. E então, de repente, você tenta substituir por uma música nova. No começo, ela é grudenta. No começo, você acha que vai pegar. Mas não importa quantas vezes você toque, não parece igual. O ritmo não toca a sua alma do jeito que a primeira tocava. E logo, em vez de aproveitar o novo, eles começam a desejar o antigo outra vez. Foi isso que o seu silêncio fez. Ele transformou você na melodia que eles não conseguem deixar de ouvir. E aqui está a parte que eles mais tentam evitar. No fundo, eles sabem que regrediram. Eles sabem disso toda vez que forçam um sorriso. Eles sabem disso toda vez que revivem memórias antigas à noite. Eles sabem disso toda vez que se perguntam
O que você está fazendo? Com quem está? Por que você nunca voltou? Eles tentam quebrar o espelho convencendo a si mesmos. Isso é melhor, isso é o certo. Mas o espelho do seu silêncio não se quebra. Ele apenas mostra a verdade. Eles trocaram substância por distração. Abriram mão do raro pelo comum. Eles não evoluíram. Eles se acomodaram. E essa percepção os corrói, porque o arrependimento é pesado. Você pode não ver isso no rosto deles, mas vai sentir. Na hesitação, na forma como ainda ficam no seu perfil, na maneira como continuam procurando a sua sombra no novo amante. Eles conseguem se distrair por um tempo, mas ninguém foge do espelho para sempre. O reflexo sempre espera. Então, não pense que o seu silêncio está sendo ignorado. Não está. Ele encara eles todos os dias. É a verdade silenciosa que eles não conseguem negar, a régua da qual não conseguem escapar, o espelho que não conseguem quebrar. E a cada momento que passa, esse reflexo fica mais claro. Eles perderam algo real e não conseguem substituir. Diga comigo agora e escreva para tornar real. Eu sou o espelho. Assuma isso. Reivindique isso. Porque você não foi esquecido. Você é o padrão, o reflexo, a verdade. Eles não conseguem escapar. Número 7. O retorno da curiosidade e do arrependimento. No começo, eles não percebem, meus amigos. Estão distraídos demais com o barulho da nova vida, envolvidos demais na ilusão de liberdade. Contam para si mesmos a história que querem acreditar, que rejeitar você foi uma vitória, que ir embora foi a decisão certa, que você era substituível. Mas ilusões sempre desbotam. E quando a cortina cai, a realidade volta devagar, quase imperceptível. No início, a curiosidade começa a se infiltrar na mente deles. Ela aparece em horários estranhos, em momentos silenciosos, quando as risadas cessam e o barulho acaba. De repente, o silêncio que você deixou se torna insuportável. Eles começam a checar o seu perfil, não sempre de forma aberta, não sempre com coragem, mas em silêncio, escondidos, naquelas rolagens noturnas quando ninguém está olhando. Eles procuram sinais. O que você está fazendo? Com quem você está? Você parece feliz? Você sente falta deles? Eles não querem se importar, mas se importam. E cada vez que veem você firme no silêncio, vivendo sem eles, sem ser afetado, a curiosidade vira uma fome incômoda. Eles perguntam sobre você a amigos em comum, encaixando seu nome em conversas como quem diz, não importa, mas importa. Eles revivem conversas antigas na cabeça, tentando lembrar o som da sua risada, a forma como a sua presença fazia tudo parecer seguro. E o que começou como curiosidade leve, cresce até virar uma dor que não dá mais para ignorar. O arrependimento não chega fazendo barulho. No começo, ele é sutil. Ele sussurra. E se você tiver cometido um erro? E se deixou ir quem não devia? No início, eles afastam isso. Mas o arrependimento é paciente. Ele planta sementes na mente e a cada comparação com a nova vida, essas sementes brotam. Logo, os sussurros viram ecos. E os ecos viram gritos. Eles percebem que rejeitar você não os tornou vencedores. Apenas revelou a cegueira deles para o valor. O seu silêncio prova essa verdade todos os dias. Porque o silêncio não corre atrás. O silêncio não implora. O silêncio não tenta provar nada. O silêncio simplesmente é. E nessa quietude eles enxergam com clareza. Eles perderam muito mais do que ganharam. Imagine um apostador que troca uma mão vencedora pela emoção de algo novo. No começo, a empolgação o cega. Mas quando o jogo termina e as cartas estão na mesa, o arrependimento cai como um peso. Ele percebe que tinha ouro e trocou por cascalho. É isso que está acontecendo com eles agora. Quanto mais refletem, mais pesado o arrependimento fica. Eles podem estar segurando alguém novo,
mas o coração continua preso a você. Podem sorrir em fotos, mas a alma deles revive momentos com você. Podem parecer orgulhosos, mas o silêncio em particular conta a verdade. Eles gostariam de voltar atrás. E aqui está a ironia, meus amigos. Eles acharam que o silêncio significava que você perdeu. Acharam que, ao rejeitar você, tinham a vantagem. Mas o silêncio é o grande revelador. Com o tempo, o silêncio vira a história de cabeça para baixo. Ele tira o peso do arrependimento dos seus ombros e coloca diretamente nos deles. Você não é mais quem faz perguntas. Eles são. Você não é mais quem se pergunta. Eles são. E quanto mais procuram respostas, mais o peso do arrependimento os esmaga. Então deixe que eles se perguntem. Deixe a curiosidade corroer. Deixe o arrependimento ficar mais alto a cada dia. Porque o silêncio deles, depois de rejeitar você, não é força. É fraqueza disfarçada de orgulho. E o seu silêncio, meus amigos, não é fraqueza nenhuma. É a vitória final. Diga comigo agora e escreva para tornar real. Eles se arrependem de ter me perdido. Escreva. Reivindique. Acredite. Porque muito em breve, a curiosidade e o arrependimento deles deixarão de ser sussurros. Eles se tornarão as correntes que os puxam de volta na sua direção. Número 8. Por que o silêncio faz eles correrem atrás com mais força? O paradoxo do silêncio, meus amigos, é simples e profundo. Quanto menos você oferece, mais eles desejam. Os seres humanos são viciados em atenção. Vivemos em um mundo onde validação é distribuída como doce. Curtidas, comentários, mensagens constantes, elogios vazios. A atenção está em todo lugar. E por estar em todo lugar, é barata. Mas o silêncio é raro. E coisas raras carregam poder. Quando você para de falar, para de correr atrás, para de se explicar, você imediatamente se eleva acima do barulho. Você se torna escasso, e a escassez cria valor. No começo, eles tentam resistir. Dizem a si mesmos, não me importo, não preciso dele, tenho alguém novo. Eles se afogam no afeto do novo amante, tentando se convencer de que é suficiente, mas o peso da sua falta não desaparece. Ele cresce. Porque a atenção de outra pessoa é fácil. Mas o seu silêncio não é. O seu silêncio é um mistério. Um vazio que eles não conseguem resolver. Uma fome que não conseguem saciar. E com o tempo, essa fome os consome, até que o conforto de ser desejado por alguém novo perde o brilho diante da dor de sentir falta de você. Pense assim. Um homem com sede pode beber litros de refrigerante, doce e cheio de gás, mas nunca mata a sede de verdade. Só água mata. Você era a água. E agora que você se foi, tudo o mais parece um substituto barato. Eles bebem e bebem, mas a sede só aumenta. É por isso que começam a desejar o seu silêncio. Ele lembra a eles aquilo que não conseguem substituir. Mostra que, não importa quanto açúcar consumam, isso nunca será igual ao alimento que perderam. E é aqui que o paradoxo se intensifica. O seu silêncio faz eles correrem atrás com mais força. Não porque o novo amante falhou, mas porque o seu silêncio funcionou. O silêncio inverte a dinâmica do poder. Quando você para de tentar, para de sangrar valor, você deixa de mostrar desespero, deixa de dar a eles a ilusão de que são insubstituíveis. Em vez disso, você se torna aquele que não pode ser apagado. Eles acharam que poderiam rejeitar você e ficar livres, mas o seu silêncio transformou você em um fantasma que permanece. Eles veem você em lugares onde você nunca esteve. Eles ouvem você em músicas que nunca foram suas. Eles sentem você nos vazios que o novo amante não consegue preencher. Carl Jung disse: aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce. Eles resistem a sentir sua falta. Resistem a pensar em você. Resistem a comparar a nova vida
com a que tinham ao seu lado, e quanto mais resistem, mais o seu silêncio cresce dentro deles. Ele se expande até se tornar insuportável. É por isso que o silêncio faz eles correrem atrás. Eles não estão correndo atrás de palavras. Estão correndo atrás das perguntas sem resposta. Não estão correndo atrás de validação. Estão correndo atrás do fechamento que nunca tiveram. Estão correndo atrás da força que o silêncio revelou em você. E você precisa entender isso. Você se tornou inesquecível no momento em que parou de tentar. Não quando implorou. Não quando explicou. Não quando tentou provar seu valor. Isso só diminuiu você aos olhos deles. Mas no segundo em que você ficou em silêncio, no segundo em que se afastou com calma e dignidade, você se transformou naquele que escapou. E aquele que escapou é uma história que nunca sai do coração humano. Então, quando sentir vontade de quebrar o silêncio, lembre-se disso. Cada segundo que você se mantém firme é um segundo em que o desejo deles cresce. Cada dia em silêncio é um dia em que a curiosidade deles se aprofunda. Cada semana em que você se recusa a correr atrás é uma semana em que o arrependimento deles se multiplica. Você não foi esquecido. Você não foi apagado. Você não é substituível. Você é o paradoxo. Eles deixaram você ir e agora não conseguem deixar você ir. Diga comigo agora e escreva para assumir isso. O meu silêncio faz eles correrem atrás. Escreva com força. Deixe ecoar. Deixe criar raiz dentro de você. E no fim, meus amigos, o amante deles pode dar atenção constante, mas o seu silêncio continuará mais alto. Ele vai assombrá-los no silêncio da noite, nos intervalos em que ninguém mais está olhando. Eles vão desejar exatamente aquilo que um dia rejeitaram em você. E quando o barulho da distração atual desaparecer, eles vão girar de volta, puxados não por palavras, mas pelo poder magnético do silêncio que você deixou para trás.